Maravilhosas! Bom dia, bom dia. Ah, meu microfone cai. Bom dia, maravilhosas! Vamos juntas ao nosso primeiro dia, nossa primeira live da Jornada do Perdão. Seja muito bem-vinda. Eu estou emocionadíssima. Vocês não têm ideia de como eu estou feliz de estar aqui para começar essa jornada com vocês. Uma jornada que nasceu em mim e, através de mim, nós vamos resplandecer. Bom dia, Célia. Bom dia, bom dia. Olha, foi um longo processo até aqui, mas Deus tem nos sustentado. Deus tem feito grandes coisas e, apesar de resistir muito de chegar nesse momento, eu estou muito feliz e grata ao Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer grandes coisas. Eu sei. Como já tem feito. Vocês viram aí nos meus stories alguns depoimentos falando a respeito até a minha colega que trabalha junto comigo, ela foi extremamente impactada pelo material dessa jornada, por tudo que Deus tem feito. Então, compartilhe essa live, chama as amigas, porque esse é um tema que muda a sua vida. Esse é um tema que muda a sua história, assim como mudou a minha. A partir do momento que eu entendi o processo do perdão, que eu entendi como eu deveria perdoar, foi tudo diferente. Foi tudo diferente na minha vida. A honra chegou, a mudança chegou, uma nova mentalidade se instaurou na minha vida. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa live. E não esqueça de chamar as amigas. Hoje a gente vai começar a iniciar. Eu decidi dividir essas lives em 3 blocos. Por quê? Por causa do fuso. Então eu consigo pegar todos os fusos, né? Quem tá aqui em Portugal, quem tá no Brasil, para quem não sabe, eu moro em Portugal e há 4 anos já, passa muito rápido. E então eu tenho pessoas que me acompanham aqui, tenho pessoas que me acompanham no Brasil. O importante é que todos participem, que todos vocês tenham acesso a esse material. A live não vai ficar disponibilizada o tempo inteiro. Essa live faz parte da jornada do perdão. Então, aproveita, compartilha com as amigas, porque ela não vai ficar disponível muito tempo no meu perfil. Tá bem? Então, vamos começar a entrar na palavra, a entender o que Deus quer e o que Deus tem para você a respeito do perdão, a respeito de você soltar e liberar aquilo que prende a sua vida, aquilo que trava os seus projetos, os seus planos, os seus propósitos. Então vamos lá. Responde aqui para mim, corajosa. Você já sentiu que não pertencia a um lugar? Me conta aqui nos comentários, assim, você chegou naquele lugar e se sentiu inadequada? Eu já. E frequentemente eu me sentia. Frequentemente. Então, é muito difícil, né? Quando você está nesse lugar de inadequação. Ou você foi excluído de um grupo. Quem aqui nunca foi excluído de um grupo? Eu já fui também. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Pois fique aqui nessa live, que você vai entender por que isso acontece, qual a consequência disso na sua vida. A rejeição, ela não é uma frescura, porque muitas vezes nós sentimos essas coisas e encaramos aquilo como uma frescura, como uma coisa que eu não vou dar muita importância, ou nós vamos para o outro lado, de pensar assim, ai, mas é porque não era para ser, porque era... Não. Tudo que nós sentimos é um sinal, é um alerta. Deus, quando nos fez, Ele nos fez um ser trino, corpo, alma e espírito. Então, o seu espírito testifica com o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo habita em você,
ele vai sinalizar no seu espírito. E muitas vezes, esses sentimentos, eles são um norte, um termômetro, para que você tenha discernimento daquilo que você está a sentir. Mas a grande questão é que nós não sabemos nos relacionar com Deus com essas emoções, esses sentimentos, com aquilo que sentimos. E nós vivemos uma geração que foi ensinada que a fé é 100% racional. A fé é 100% racional, mas Deus criou o nosso espírito para que nós possamos nos relacionar com Ele. Quando a gente está lá na educação básica, que chama aqui em Portugal, lá nos anos iniciais, a professora ia ensinar substantivo concreto e abstrato. E ela falava assim, ó, você consegue sentir o vento? Aí os meninos falavam, não. A mesma coisa, você consegue ver o vento? Desculpa. Você consegue ver o vento? E os alunos falavam, não. Mas você consegue sentir o vento? Consigo. Então, é a mesma coisa se relacionar com Deus. Você consegue ver Deus? Não. Mas você consegue sentir. E você se relaciona com Ele nos dois âmbitos do seu ser. Tanto na sua alma, quanto no seu espírito. O corpo é a matéria, vai ficar aqui e vai perecer. O grande problema é que nós estamos lidando com dois extremos. Nós, muitas vezes, nos relacionamos com Deus só na alma, só na nossa razão, ou nos tornamos espirituais demais, só no nosso espírito. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. Porém, Deus é equilíbrio. Deus é equilíbrio, Ele vem equilibrar tudo. O seu corpo, a sua alma precisa estar alinhada ao seu espírito, precisa ser coerente. Coerente é você pensar sobre alguma coisa e fazer sobre alguma coisa. É você saber a palavra, eu sei que eu não devo pecar, e eu não peco. Isso é coerência. Ou se eu pecar, eu recebo o remédio de Deus, não é? Então, muitas vezes, nós estamos parados na incoerência. Porque nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos, porque as nossas emoções estão descoordenadas. E é isso quando acontece. E é isso que acontece quando você chega num lugar. Desculpa. Quando você chega num lugar e você sente algo. Só que você não dá razão para aquilo. Você não. Sabe? Você não liga para aquilo que você sentiu. Enquanto que deveria ser totalmente o contrário. Você deveria parar e se relacionar com Deus sobre aquilo que você sentiu. A rejeição, ela não é uma frescura. Isso que você sente não é uma frescura. Ela é um veneno que nos faz criar máscaras. Máscaras para sermos aceitos, mas que nos mata por dentro. Porque a gente vai modulando o nosso comportamento, a gente vai ajustando o nosso comportamento para nos enquadrar ou para fugir de situações. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você a plenitude. A neurociência diz que o cérebro processa a rejeição social na mesma área da dor física. Então, funciona assim, você teve o discernimento, você sentiu aquilo, doeu no seu coração, no seu corpo, doeu, só que você ignora essa dor. E a neurociência diz que essa dor é igual uma dor física, ela dói muito. Quando você sofre a rejeição, o seu corpo sente, é como se fosse um soco no estômago. Mas eu quero aqui trazer um contexto bíblico para você. Nós temos um caso na Bíblia que é o melhor dos casos. Eu acho que
um dos mais lindos, que é do rei Davi. O rei Davi, ele era desmerecido. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos falavam, olha, eita, alguma coisa caiu aqui. Ele era o menor. Ele era o menor. Ele era o menor da casa dos seus irmãos. Ele foi esquecido. Ele estava lá no campo, longe. Ele estava longe da sua família. Ele estava longe. Ele não fazia parte. E a rejeição traz isso. Você não faz parte. Mas Deus viu. Deus viu. E mais ainda, a rejeição na terra não anulou o propósito do céu. Olha que forte isso. Porque quando Deus cria você, Ele cria para um propósito, para um chamado. Primeiro é falar no nome dele, depois é algo singular que Ele colocou em você. Assim como diz na parábola dos talentos. Deus te deu um talento, 2, 5, 10, e você precisa frutificar isso. Mas se você age baseado na rejeição, você vai enterrar o seu talento. E Davi foi encontrado pelo Senhor. A rejeição dos homens deve ter doído, mas não desmereceu aquilo que Deus tinha na vida dele. Mas a grande questão é que Davi teve que perdoar os seus irmãos para conseguir prosseguir. Imagina agora Davi. Imagina Davi. Cresceu naquele lar, pronto, todos os seus irmãos, muitos irmãos, e sempre sendo menosprezado e diminuído. Agora vamos trazer isso para o contexto de hoje. Talvez você está aí e você está cheio de medo. Você acha que Davi não tinha medo? Quando, foi dito para ele, você será o rei. E ele, eu? E talvez você está aí se perguntando, eu? Eu nem fui escolhido. Eu nem faço parte. Talvez você teve uma infância tão massacrante, uma família disfuncional. Talvez a sua vida escolar não foi aquilo que você deveria ter vivido, o ideal. E isso você está trazendo desde a sua infância. Desde a sua infância. E sabe o que acontece? Isso vai trazendo dívidas emocionais. Todas as vezes que uma pessoa faz algo com você, é criado uma dívida. E a gente vai criando dívidas. E ninguém consegue pagar essa dívida. Mas eu quero te dizer hoje que essa dívida foi paga na cruz do Calvário. E ela foi paga com um alto preço de sangue, para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você consiga entender quem você é em Deus. É impressionante como a rejeição, e a ciência fala isso, de que ela afeta o nosso cérebro, e nós não conseguimos ter um conceito de nós mesmas real. Tudo fica distorcido, tudo fica turvo. É como se fosse um espelho, você se enxergasse toda deformada. Eu sou feia. Eu não tenho valor. Eu não sou inteligente. Eu não sou... Mas Deus te criou assim? Deus te criou feia? Deus te criou para não ser inteligente? Deus te criou para você não dar conta? Você acha mesmo, no milagre da fecundação, você foi a pessoa que chegou lá? E você acha mesmo que Deus te criou para fracassar? Não, minha querida, não. Mas hoje eu quero te convidar a refletir sobre como você tem se portado em grupos, com pessoas. Você ainda está tentando provar algo para alguém? Para compensar uma rejeição antiga? Você está tentando ser aceita? Você está se esforçando?
E é tão interessante, eu tenho um e-book que se chama As Máscaras da Rejeição, que foi uma coisa que Deus falou muito comigo. Porque quando nós sofremos a rejeição, a gente vai se ajustando para se enquadrar. E uma das maiores máscaras da rejeição é a da boazinha. Eu preciso ser boazinha para eu ser aceita. Eu preciso ser legal para eu ser aceita. E aí, quando acontece alguma coisa que eu não sou legal, que eu não sou boazinha, aí eu entro em crise. Eu perco o chão, porque eu quero ser boazinha, eu quero ser aceita. E Deus falou tanto comigo sobre isso, tanto, tanto. Gente, foi profundo, eu e Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? E aí nós vamos modulando o nosso comportamento para fazer parte. Eu preciso fazer parte da minha comunidade da igreja, eu preciso fazer parte da comunidade do meu trabalho, eu preciso fazer parte do meu ciclo de amizade, eu preciso fazer parte da minha família. E muitas vezes nós deixamos de viver quem nós realmente somos. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu sou uma pessoa que fala verdades. E às vezes doloridas. Eu sou uma pessoa que vem ajustando, sabe? E muitas vezes eu me questionei de Deus me chamar para isso. Senhor, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero fazer isso, eu não quero. E Deus falava, mas eu te chamei para isso. Eu te chamei para você fazer isso. E você não quer fazer. E aí um dia Deus me fez uma pergunta. Você se aceita como eu te criei? Não é como você quer ser, mas como eu te criei. Eu te criei para ser a pessoa que ele planejou, que eu planejei. Deus planejou a maneira para você ser. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que as situações modularam você para ser. É do jeito que você é. É claro que isso envolve transformação de caráter. E aí essa semana eu orando, Deus falou para mim assim, filha, eu não quero mudar a sua personalidade, eu quero mudar o seu caráter. Porque o caráter, ele é construído. Até os 7 anos você molda o seu caráter. Não é? A sua personalidade você já nasce, que é aquilo que Deus criou. Ou é ao contrário, gente, posso estar enganada, mas pronto. Então, eu quero moldar o seu caráter. Aquilo que está distorcido. Aquilo que sai do meu equilíbrio, porque Deus é equilíbrio. Ele criou você para ser equilibrada. Ele criou você para ser próspera. Ele criou você para frutificar. Ele não criou você para ficar parada, para ficar amedrontada diante das situações. Ele criou você para ser tudo que ele planejou. Se ele te deu ousadia e coragem para falar aquilo que precisa ser falado, fale, assim como Débora, ela era juíza. Se Deus te criou para conduzir uma nação, a sua casa, para você ser líder, seja respeitando os princípios da palavra, assim como Esther. Se Deus te criou para costurar para fora para as pessoas, faça. Assim como as Dorcas. São tantas mulheres da Bíblia. São tantas mulheres da Bíblia que fizeram grandes feitos, mas cada uma dentro da sua personalidade, dentro daquilo que Deus chamou elas para ser. E eu tenho certeza que Deus chamou você para uma grande obra, mas você não pode ser levada pelas suas dores. A rejeição é uma raiz. É uma raiz. E nós só arrancamos essa raiz através do perdão genuíno. O perdão genuíno. Não é aquele perdão que nós só decidimos. Não basta só decidir. Você precisa se relacionar com o Pai nas 3 esferas do seu ser. Corpo, alma e espírito. Você tem se relacionado nessas 3 esferas? E aqui eu quero encerrar a nossa primeira live.
e dizer para você que do dia 13 ao dia 19 eu vou conduzir um desafio de 7 dias pelo WhatsApp, que se chama a Jornada do Perdão. Se você carrega essas dores que eu falei, se você está cansada emocionalmente, se você sente que você precisa de ajuda, essa jornada é para você. E aqui não tem fórmulas mágicas, não tem metodologias mirabolantes. É você, Deus e a cruz. Eu vou te conduzir nesse processo. Eu vou estar lá, ó, junto com você, te acompanhando. Lá na plataforma você vai ter um e-book que vai trazer conceitos para você entender sobre o que vai ser falado, sobre o que nós vamos falar, e um direcionamento diário pelo WhatsApp e um dia comigo, 1 hora inteira, para nós conversarmos sobre as suas dores, sobre aquilo que você precisa de direcionamento. E eu quero te convidar a encerrar esse ciclo. Então, se você precisa disso, o link está lá na minha bio. E eu espero você, minha amiga, para segurar na sua mão. Ninguém segura a mão de ninguém, solta a mão de ninguém. Viu? Eu espero você para nós estarmos juntas nessa grande jornada. Eu espero que Deus abençoe a sua casa, eu espero que Deus abençoe sua família, eu espero que Deus abençoe tudo que você colocar as mãos, porque a palavra do Senhor nos garante que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoadas. E eu profetizo isso hoje sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Um grande beijo.